Pronto, tá aparecendo aí para vocês, pessoal, fios cirúrgicos. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Passou aí para vocês o slide, tá aparecendo material de síntese. Tá sim. Pronto. Pessoal, a gente vai ter uma aula sobre síntese e lá vocês vão aprender que síntese significa você unir tecidos, juntar novamente um tecido com outro. Por exemplo, se um cara levou um corte na pele, depois você vai ter que juntar as duas bordas de novo. E essa junção é o que a gente chama de síntese. Então, sutura, por exemplo, sutura é síntese. Tem várias formas de fazer síntese. Por exemplo, você pode usar cola, hoje em dia existe cola. Hoje em dia existe uns grampos metálicos. Mas hoje nós vamos falar do principal material de síntese que tem, que são os fios. Quando alguém leva um corte, como eu dei o exemplo, que vai lá para o HUT, lá o pessoal vai suturar com fio cirúrgico. Então, é o método mais usado para síntese, é sutura. E para fazer sutura, a gente normalmente vai precisar dos fios. Tá? Então, basicamente, a importância da aula de hoje é sobre isso. Então, com esses fios, eles podem ser utilizados para síntese, eles podem ser utilizados para aproximar bordos de um tecido com outro, eles podem ser utilizados para ligar um vaso. Para quem não lembra, ligar significa dar nó, né? Então, se você vai estar operando, aí vamos supor que precisa amputar uma perna. Aí, antes de cortar, por exemplo, a perna, você tem que ligar, você tem que amarrar a femoral para depois não ficar jorrando sangue, né? Então, você liga o vaso com fio cirúrgico. Existe uma variedade muito grande de fios. Vocês vão ver que o nosso principal assunto da aula hoje vai ser eu falando fio tal, aí vou dizer as características. Fio tal, vou dizer as características do outro, e aí vai. E é interessante porque, como existem muitos fios diferentes, cada um com suas características, então, para cada situação, você vai ter um fio que se adequa bem, tá? Mas não tem um fio certo. Tipo assim, eu vou suturar uma pessoa. Qual é o fio correto? Alguém pode até dizer assim, professor, tem, é um nylon. Sim, mas tem outras opções também, entendeu? Então, não existe um fio único correto para determinada situação. O que existe são opções diferentes que servem para aquela situação. Por exemplo, para a gente fazer uma cirurgia do aparelho digestivo, você precisa dar algum ponto no intestino. Cara, eu posso dizer para vocês, acho que no mínimo 6 fios diferentes que servem para isso. Então, tem muitas opções, tem muitos fios que podem ser adequados, mas não tem o fio correto, um fio certo, tá? Tá aparecendo aí para vocês mais a fio errado? Tá sim, professor. Tá, então é isso. Não tem o fio certo, como eu acabei de dizer, mas pode sim ter um fio errado. Então, por exemplo, se alguém dissesse, não, professor, pois eu estou precisando aqui dar uma sutura na bexiga, eu vou dar um ponto na bexiga com um fio de catgut. Opa, tá errado. Mas, professor, não tem vários fios que dão certo? Mas esse específico não. Por quê? Porque o catgut, como a gente vai já ver aqui quando for falar dele, ele tem uma característica que quando ele está em contato com a solução, ele faz com que os solutos se precipitem. Então, tu imagina, se botar o catgut para suturar a bexiga, a urina em contato com esse fio vai fazer precipitação de solutos e vai formar cálculos. Então, formaria pedras dentro da bexiga, tá entendendo? Então, tem determinados fios que não são bem adequados para determinadas situações. Então, era isso, esse era um dos recados, né? Outra coisa interessante, pessoal, é o seguinte: você, quando vai suturar, aí você pega assim, não, eu vou dar um ponto na pele, e como o fio que o pessoal usa mais é nylon, então eu vou dar um ponto na pele com nylon. Aí, quando você vai pegar o fio de nylon, vamos supor que tu escolheu 4 zeros, nós vamos já falar sobre isso. Aí tu escolheu 4 zeros. Cara, o fio 4 zeros, tem ele com agulha pequenininha, tem ele com agulha média, tem ele com agulha grande, tem ele com agulha bem fechada, tem ele com agulha com a curvatura leve. Então, normalmente, cada fio já vem pelo fabricante, já vem com algumas características de forma a ser mais adequado para determinadas circunstâncias. Por exemplo, quando a gente vai usar um fio para dar ponto na pele, geralmente essa agulha ela tem um formato de metade de uma circunferência, de metade de um círculo. Já, por exemplo, para dar um ponto numa estrutura superficial, às vezes a gente usa uma agulha
que ela tem uma curvatura mais aberta. Já, por exemplo, um urologista que dá pontos lá no retroperitônio, que é fundo, geralmente eles usam agulhas que são bem fechadas. Elas correspondem mais da metade de uma circunferência, ele já é fechando, né? Então, o tipo da agulha que a gente usa tem a ver com o que você quer suturar e o tamanho da agulha, porque às vezes você vai operar, você me deu nylon 4 zeros. Aí pode acontecer da instrumentadora perguntar: você quer com agulha grande ou agulha pequena? Né? Então, a resposta é: depende. Se você quiser dar um ponto pegando muito tecido, você não vai conseguir fazer isso com agulha pequena. Mas se você quiser fazer um ponto para pegar bem pouquinho tecido, bem delicado, tipo assim, eu vou dar um ponto aqui na pálpebra, o cara levou um murro no olho e cortou a pálpebra. Se você tiver que dar um ponto na pálpebra, como tem que ser um ponto bem delicadozinho para evitar uma cicatriz feia no rosto, então você vai pegar uns pontos mais delicados, pegando um pouquinho de tecido de um lado, um pouquinho de tecido do outro. Nesse caso, como você precisa pegar pouco tecido, você usa uma agulha pequena. Então, o tamanho da agulha que você vai pegar vai ser proporcional à quantidade de tecido que você queira pegar. A agulha curva, pessoal, que é a mais usada, existem agulhas retas, tá? Mas a agulha reta, agulha reta, inclusive, ela é semelhante à agulha de costureira. Mas a agulha reta, hoje em dia, em cirurgia, ela está em desuso, quase não se usa mais. Mas aí, como eu estava continuando aqui a história, a maioria das agulhas que a gente usa hoje em dia em cirurgia são agulhas curvas, como essa que você está vendo. Essa daí, inclusive, dá para ver que ela é mais ou menos equivalente à metade de uma circunferência. E como elas são pequenas, normalmente a gente não usa, não segura, não dá o ponto segurando direto nela. A gente segura um porta-agulha que é o porta-agulha que prende a agulha, como vocês estão vendo na foto. A mão do cirurgião está segurando o porta-agulha, não aparece na imagem, e o porta-agulha que prende essa agulha. Normalmente, quando a gente vai dar um ponto, a agulha tem que transfixar o tecido. E como ela é curva, então o movimento que a gente tem que fazer com nossa mão é um movimento também circular, um movimento curvo. E normalmente quando a gente vai dar um ponto, imagina aí, você está suturando um cara, você está suturando um bêbado lá da HUT. Aí, quando você vai dar um ponto com esse porta-agulha, normalmente é mais ergonômico você dar um ponto, metendo a agulha no local mais distante, e aí vai sair a agulha, depois que transfixar o tecido, saindo com a agulha mais perto. Então, por isso que a gente coloca aí, de distante para próximo. Isso é por quê? Porque torna mais ergonômico. Tanto faz ser destro como ser canhoto, é melhor você dar o ponto de longe para perto, tá? Bem entendido até agora, pessoal? Posso continuar? Sim, professor. Beleza. Sim, professor. Vê se passa aí o slide. Agora tem um slide cinza escrito fios e agora tem um cara numa escadaria. Tá Tá aparecendo aí para passando. vocês? Assim, professor. Beleza. Então é o seguinte, pessoal. Esse slide é para falar que existe fio mais grosso, fio médio, existe fio fino, existem uns fios que são quase microscópicos. Então, para vocês terem uma ideia, eu estou falando aí dos fios que a gente costuma usar na cirurgia geral, mas, por exemplo, uma microcirurgia, existe fio até 14 zeros, que é os mais fininhos. Tá? Então, essa escala é o seguinte, esse 2 é o fio mais grosso, é o fio bem grosso. O fio, por exemplo, zero, ele já é um pouco mais fino, mas ainda é um fio grosso, para você ter uma ideia. Um fio zero é mais ou menos da grossura de um... O fio zero é mais ou menos da grossura de um fio dental. É um fio grosso. O fio 2 zeros, para você, eu vou falando para poder vocês terem assim, uma dimensão. O fio 2 zeros, por exemplo, ele serve para tecido mais espesso. Por exemplo, se você tiver que dar um ponto na sola do pé, tem que ser um fio grosso, porque o cara, depois de alguns dias, ele vai estar pisando. Se você botar um fiozinho fino, na hora que o cara pisar, o peso do corpo vai estar em cima desse fio, e aí pode pegar e quebrar o fio. Então, quando a gente vai, por exemplo, suturar um pé, a gente coloca o 2 zeros, tá? Uma outra situação que a gente usa um fio 2 zeros, por exemplo, no couro cabeludo. Porque o couro cabeludo, pessoal, não sei se algum de vocês já viu, mas quando ele tem algum corte, a camada da derme ela é muito espessa. Então tem que ser um fio mais grosseirão mesmo. Já, por exemplo, o 3 zeros, não, vou falar do 4 zeros. O 4 zeros,
É o fio de nylon, por exemplo, que a gente dá ponto, por exemplo, no braço, na perna, na barriga. É um fio de nylon que ele é fino, mas ele já é um fio fino mais ou menos, talvez semelhante com uma linha de costura, mais ou menos, por aí. Já, por exemplo, o fio 6 zeros, ele é bem fininho. Ele talvez seja da grossura aproximada, talvez dar aqui um chute, como se fosse da grossura de um fio de cabelo. E ele é bem fino e, portanto, por exemplo, ele é mais adequado para aquelas suturas mais delicadas, tipo uma sutura na face, né? Então, se você vai suturar alguém que levou um corte no rosto, o fio 6 zeros, por exemplo, ele é mais fininho, ele é mais adequado. Os 7 zeros, por exemplo, a gente quase não usa. Geralmente quem usa mais é o pessoal da cirurgia vascular, quando eles têm que dar pontos em algum vaso muito delicado, tipo uma cirurgia de ponte safena. Então ele tem que emendar uma coronária com uma veia safena, por exemplo. Então, os 7 zeros ele é muito fino. E aí, se você for procurar os mais finos ainda, por exemplo, 10 zeros, 12 zeros, 14 zeros, isso aí são fios que são utilizados geralmente em microcirurgia, em cirurgia oftalmológica. Então, realmente são fios muito finos. Normalmente, pessoal, para a maioria das situações, a gente costuma usar o fio de 3 zeros até 5 zeros, tá? São os mais usados, de 3 zeros a 5 zeros. E eu quero só chamar a atenção de vocês para uma coisa que às vezes muda de um livro para outro. Vocês veem que eu tô colocando assim, ó, para falar 2 zeros, eu boto um dois, um hífen e um zero. Por exemplo, os 5 zeros, tem um 5, um hífen e um zero. Hoje, essa é a forma mais comum de ser utilizada, mas alguns livros mais antigos e alguns autores ainda gostam de colocar isso daí de uma forma diferente. Por exemplo, o fio 3 zeros, eles não colocam 3, um hífen e um zero. Eles colocam 0, 0, 0. Então, lê-se 3 zeros, mas é escrito diferente dessa notação aí que vocês estão vendo, tá? Por exemplo, dessa outra forma, o fio 5 zeros seria 0, 0, 0, 0, 0, entendeu? Então, se vocês virem isso, não se assustem, não. Mas hoje em dia até os fabricantes já escrevem dessa forma aí, então acaba que a notação mais aceita e usada é essa. Pessoal, quando eu for falar de cada um dos fios, eu vou procurar chamar a atenção para as características de cada um. Mas o fato é que geralmente as características que chamam mais atenção são essas que eu destaquei em vermelho. Por exemplo, se é um fio que absorve, que é absorvido pelo nosso organismo ou não, e o nível de reação tecidual do nosso organismo frente àquele fio. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês que o fio de catgut, como ele é sintetizado a partir de proteínas animais, ele gera uma resposta imune, e o nosso organismo, quando se vê frente a um fio de catgut, ele gera uma reação inflamatória grande. Já, por exemplo, um fio de aço, quando você vai suturar o externo de um paciente que é submetido à cirurgia cardíaca, por exemplo, o organismo ele não tem reação contra o aço, contra o metal. Tanto é que não tem o organismo não reage contra o metal, que, por exemplo, quando coloca aquelas próteses ortopédicas, tipo uma prótese de joelho, prótese de quadril, elas são feitas de titânio e não tem reação contra o metal. Então, normalmente o nosso organismo não reage. Então, nós vamos falar da característica de reação tecidual de cada um. Nós vamos falar se esse fio é um fio muito liso ou não, porque isso é importante, uma vez que quando o fio tem pouco atrito, vocês lembram, a gente tem que dar mais nós, né? E o tempo, também vou falar do tempo que leva para absorver, tá? Os fios que são absorvíveis, eles têm uma variação, por exemplo, um fio de catgut, às vezes, em uma semana, ele perde metade da força têncil dele, ele começa a ser absorvido. Já, por exemplo, um fio de poliglecaprone, eu vou mostrar para vocês que às vezes ele perde essa metade da força têncil em 2, 3 meses. Então, varia muito de fio para fio. Mas os principais realmente são esses aí. Deixa eu passar aqui para o próximo. Apareceu para vocês aí sobre a classificação, absorvíveis versus não absorvíveis, biológicos versus sintéticos. Apareceu, Tá, professor. beleza, então vamos lá. É o seguinte, pessoal, em todo livro, todos os autores que eu conheço, quando eles vão falar desse assunto, normalmente eles separam os absorvíveis dos não absorvíveis. E quando a gente vai falar sobre cada um deles, a gente geralmente também divide entre os que são biológicos e os sintéticos.
Então, basicamente, são as duas classificações maiores dos fios, são esses dois critérios, quanto à absorção do fio e quanto à natureza, se ele é biológico ou sintético. Então, vamos lá, vamos começar falando primeiro dos absorvíveis, tá? Dos fios que, quando você sutura, depois de um certo tempo, nosso organismo vai lá e consegue absorvê-lo. Então, tá aparecendo para vocês aí o catgut simples? Tá sim, professor. Tá. Antes de eu falar das características do catgut simples, eu quero chamar a atenção de vocês para essa imagem aí da caixa do fio, tá? Na caixa do fio, bem como no envelope em que ele vem contido, ele geralmente vem algumas informações que, às vezes, se você está na dúvida, você pode olhar e já sabe como é que é o fio lá dentro. Então, por exemplo, esse fio aí, só pela informação da caixa, está dizendo que é um fio 2 zeros. Normalmente, os fabricantes colocam aquela figura ali, aquele desenhozinho da agulha, eles colocam ela em tamanho real. Então, dá para ter uma noção do tamanho que é aquela agulha. Não dá para ler aí, mas geralmente tem dizendo quantos centímetros tem um fio, quantos centímetros tem a agulha. Nessas letrinhas miúdas que tem ali, tem dizendo isso. E geralmente, eu não sei se vocês vão conseguir perceber, tem esse desenho da agulha lá na caixa, não tem? Vocês estão vendo o desenho da agulha? Aí vocês observam que da agulha para cima tem uma fraçãozinha de 1/2, de um meio. Não sei se vocês estão vendo. Essa fração aí é para dizer que essa agulha ela corresponde à metade de um círculo, tá? Para você ter uma noção da curvatura dela. Não sei se vocês conseguem ler aí, no celular fica ruim. Mas tem um número, tem uma fração meio em cima da agulha. E embaixo da agulha tem três informações. Tem a primeira, que não vai dar para ler, não, mas a primeira é o tamanho da agulha, quantos centímetros. Aí depois tem uma bolotinha preta, um círculozinho preto. E depois tem uma não sei quantos centímetros, acho que não sei quantos centímetros, não consigo ler, mas enfim, o primeiro número é o tamanho da agulha, o segundo número é o tamanho do fio, e esse círculo preto é para dizer que a seção transversa da agulha ela é circular. Isso por quê? Porque tem alguns fios que são feitos, são fabricados com a intenção de passar por tecido mais espesso. Tipo assim, às vezes você precisa de um fio que passe pela pele. E a pele, pessoal, tem muita resistência. A pele, ela tem entre as células da pele existem desmossomos, pontes, aquelas pontes lá que fazem prender uma célula na outra. Então, normalmente, alguns tecidos como a pele, como tendões, como a aponeurose, eles são tecidos mais que têm uma resistência maior. Se você for querer passar uma agulha dessas aí, que a seção transversa seja circular, ela passa com mais dificuldade. Já, por exemplo, se você pegar uma agulha que a seção transversa dela seja um triângulo, ela vai ter três arestas, né? Então, cada aresta dessas, ela funciona como se fosse uma navalha, como ela entra cortando. Então, ela entra mais fácil. Então, por exemplo, isso aí vocês vão observar muito, que nas agulhas que são utilizadas em fios para suturar a pele, elas são cortantes. Já, por exemplo, quando a gente vai suturar o intestino delgado, geralmente vem com agulha cilíndrica, que é essa que tem aí, que vocês estão vendo aí nesse fio. Como é que eu sei? Porque é um círculo preto que tem ali embaixo da agulha. Bem entendido, pessoal? Posso continuar agora? Pode sim, professor. Beleza. Então vamos lá. O catgut simples é o primeiro dos fios, inclusive foi um dos mais antigos. E dos fios antigos, hoje em dia é um dos poucos que ainda se usa, porque, por exemplo, o fio de lino se usa mais, fio de algodão ainda se usa, mas está em desuso. E o fio de seda também se usa, mas está em desuso. O catgut simples não quer dizer que ele não esteja também em desuso, mas ainda hoje continua sendo utilizado. Mas, enfim, vamos lá. As suas características, ele geralmente, com 8 dias, ele já tem absorvido. Ele é um fio feito de colágeno. Então, ele é um fio biológico. Por ser biológico, por ter um colágeno, uma proteína de um animal estranho, então, normalmente, esse fio gera uma reação inflamatória muito grande. É por isso que ele está em desuso. Por exemplo, ninguém usa catgut na pele, porque se você der um ponto na pele com fio de catgut, a sutura, a cicatriz que ia resultar ia ficar uma cicatriz muito grosseira, porque tem uma resposta inflamatória muito grande. Então, normalmente, o maior defeito do catgut simples é esse. A vantagem maior é porque ele é barato, né?
Geralmente, hoje em dia, você usa o catgut quando usa para dar pontos em subcutâneo e mucosas, tá? O fio de catgut é um fio torcido e está em desuso. Vou passar o próximo. Vê se aparece aí para vocês agora o catgut cromado. Apareceu. Apareceu aí? Beleza. O catgut cromado, pessoal, ele é de uma época em que o catgut simples ainda era muito usado, mas os cirurgiões achavam ruim porque ele absorvia muito rápido. Então, às vezes, ele tinha que suturar um tecido que demorava mais a cicatrizar. Por exemplo, eu tenho que costurar aqui, fazer uma sutura no útero. Mas o catgut, com 8 dias, já vai ter absorvido. E aí, se não tiver cicatrizado ainda? Então, na época, os cirurgiões precisavam de um fio que sustentasse, que demorasse mais tempo para ser absorvido. E aí observaram que o mesmo fio de catgut, o mesmo, se você colocar ele numa solução que contenha cromo, ele demora mais para o organismo absorver. Então, foi assim que surgiu o catgut cromado. Ele demora de 21 a 28 dias para ser absorvido. E continua com a mesma desvantagem. A reação inflamatória gerada é muito grande, também está em desuso e é utilizado para a mesma situação. Tá? Não sei se vocês observam, ó, de novo ali, ó, esse fio é um fio 1, é um fio bem grosso. Vocês observam que essa agulha ali, ó, é uma agulha, é um semicírculo, né? Aí tem, embaixo da agulha, tem o tamanho da agulha, tem um círculo preto, que quer dizer que essa é uma agulha que tem seção transversa circular, a gente chama de agulha cilíndrica. E tá falando embaixo do número 1, tem 70 centímetros, quer dizer que o tamanho do fio que vem aí é 70 centímetros. Pessoal, o ácido poliglicólico, tá aparecendo aí para vocês, um roxinho? Assim, professor. Ah, sim. Tá. O ácido poliglicólico, o material que dá origem a ele é esse ácido poliglicólico aí, é um polímero, e o nome comercial que surgiu primeiro é um fio chamado Dexon. Hoje em dia, esse fio chamado Dexon quase a gente não vê, mas você vê ainda, às vezes, com o nome mesmo do próprio material, tipo como vocês estão vendo aí da imagem, polyglycolic acid, né? Então, é o fio de ácido poliglicólico, ele é um fio sintético, tá? Ele não é um fio que vem de um animal ou de um vegetal. Você observa que ele já demora um pouco mais, ele perde metade da força têncil dele em 28 dias. Ele é um fio que dentro dele tem múltiplos filamentos. O que eu quero dizer com isso? Vocês lembram daquelas cordas de canoa, corda de embarcação, aquelas cordas azuis? Vocês conhecem, sabe como é que é? Conheço não, professor. Não faço nem ideia. Rapaz, tu nunca andou numa canoa, num barco, nunca viu como é que é, não. É uma corda azul, que ela tem vários filamentos. Pronto, é aquela que a gente vê em desenho animado, que o cara vai cortar o fio para derrubar o outro. Aí ele começa a cortar e vai cortando de filamento por filamento, filamento por filamento. Aí no final fica só um. Isso é o que a gente vê em desenho animado. Mas, enfim, o que eu quero dizer É é que que nem corda de rede, professor. Isso, pronto, que nem a corda que serve para amarrar uma rede. Um fio que é multifilamentar significa dizer que se você botar ele no microscópio, você vai ver que tem múltiplos filamentos que estão trançados ou estão torcidos um em relação ao outro e formam como se fosse um fio só. A olho nu, você olha e parece ser um fio único, mas se você olhar com uma lupa, você vai perceber que ele tem múltiplos filamentos. Nem todos os fios são multifilamentares, não. Por exemplo, a linha de nylon que a gente usa em cirurgia é o mesmo nylon que a gente usa, por exemplo, para pescar. Aquele nylon ali, se você olhar no microscópio, ele é um filamento único, tá? Mas, enfim, continuando aqui, então, o poliglicólico é um fio multifilamentar, ele tem pouca reação, porque é um fio sintético. É como via de regra, pessoal, os fios sintéticos, eles têm pouca reação, tá? E tem uso bem variado. Aí deixa eu só chamar atenção para outra coisa. Eu falei que o fio é multifilamentar, inclusive eu demorei um pouquinho para explicar. Por que isso é importante? Pessoal, é interessante. Os fios que são multifilamentares, eles têm uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que, microscopicamente, entre um filamento e outro, existe um espaço. Esse espaço, nosso olho não vê, mas uma bactéria, ela pega e fica lá, tira o seu cochilozinho lá, ela dorme lá, ela se prolifera lá.
Então, entre um filamento e outro, existe um espaço que as bactérias podem usar para se nidar. Então, por exemplo, os fios que são multifilamentares não são muito recomendáveis para situações onde existe infecção, tá? Então, essa é a desvantagem. Qual é a vantagem? É que os fios que são multifilamentares, eles são geralmente mais maleáveis. É um fio que ele é melhor de manusear. Se você pegar e tentar dar um nó com a linha de nylon, ele não é tão legalzinho de dar o nó do que se você pegar uma linha de costura. E o motivo é justamente esse, é que o fio que é monofilamentar, como é o caso do nylon, ele geralmente ele é um pouco mais duro, geralmente ele tem menos, ele dobra menos. Então, quando você vai dar um ponto com um fio, ou quando você vai amarrar um fio que seja multifilamentar, geralmente eles são mais maleáveis, eles dobram melhor. Você, na mão, quando você vai dar um nó, às vezes você não sabe nem explicar porquê, mas você diz, rapaz, eu gostei mais de dar nó com esse aqui. Às vezes você não sabe nem, não tem nem as palavras para explicar o porquê, mas você nota que ele é melhor, ele é melhor de manuseio, tá? Então, geralmente, quando a gente tem a possibilidade de usar um fio multifilamentar, geralmente prefere, a não ser quando existe situação de infecção. Passando aqui o slide. Pessoal, um dos fios que se usa muito é esse aí, a poliglactina, tá? O nome comercial mais conhecido é Vicryl. Vocês observam que até na própria imagem está lá aparecendo ali Vicryl. Aí, ó, esse aí é um fio Vicryl 1, tem 70 centímetros, está mostrando ali o tamanho da agulha, tamanho real. Você vê que embaixo da agulha está aparecendo um círculozinho preto, querendo dizer que essa agulha ela é cilíndrica. Mas, enfim, a poliglactina ela é muito semelhante ao ácido poliglicólico, tá? A poliglactina ela também é sintética, ela também sofre hidrólise, então ela absorve em 60 dias. Ele é multifilamentar, tem pouca reação e tem uso variado. Então, hoje em dia, inclusive, se usa mais o Vicryl, né, que é a poliglactina. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Sim, professor. Oi, estão ouvindo? Sim, professor. Tô ouvindo vocês não, pessoal. Escutou agora? Dá para ouvir? Sim, professor. Ah, tá. Tá, eu vou voltar à apresentação então. É porque alguém me ligou e aí eu, sem querer, foi desligar a nossa conexão. Pronto, eu vou compartilhar minha tela de novo aí com vocês. Pronto, vocês estão me ouvindo agora? Tudo certo aí? Bom, continuando. Então, pessoal, o fio de poliglactina, ele hoje em dia, ele é bem mais usado do que o ácido poliglicólico, tá? Pessoal, tá aparecendo para vocês aí o Vicryl Rapid. Pô, se estiver ouvindo, me fala, cara, que eu fico sem saber que vocês estão ouvindo ou não. Não sei se eu volto para a aula de novo, se eu paro a transmissão da tela ou não. O senhor está escutando a gente? Pô, não tá aparecendo. Para mim até parece um sinalzinho como se estivesse falando, mas para mim tá mudo, ó, cara. Não tô ouvindo vocês, não. Que merda. Tá, vamos lá. Só um minutinho. É porque até quando vocês mandam mensagem para mim, pessoal, até quando vocês mandam mensagem para mim, eu vejo a mensagem se eu estiver no aplicativo, mas quando eu estou apresentando a aula, para mim não aparece. Alguém de vocês fala aí só para ver se assim tá saindo o som? Teste. O senhor está ouvindo? Ó, eu vi que o Eliomar
tá falando alguma coisa, porque para mim aparece um negocinho azul aqui, mas eu não sai Pois pronto é, para assim, mim. não tá Fala o escutando. seguinte, eu vou... Ah, peraí. Eu não sei que porra é essa, não. Eu acho que eu vou sair e vou voltar, tá, pessoal? Vou sair da aula e volto, só um instante. Pronto, pessoal, fala alguém fala aí para eu ver. Oi, professor, tá escutando? Tô ouvindo porra nenhuma. Bom, esquece, tem problema não. Deixa para lá. Eu vou continuar a aula aqui. Se porventura tiver algum problema, aí vocês, alguém de vocês me liga ou manda um SMS, porque aí para mim aparece aqui, tá? Eu vou transmitir minha tela. Esse é o nome do material, também um polímero, e o nome comercial dele mais conhecido é PDS, tá? O PDS, ele é um fio muito usado hoje em dia, ele é até um pouco mais caro, então por isso que às vezes o pessoal até evita, mas é um fio muito bom, ele é um fio sintético e monofilamentar, e ele é absorvível. Então, fio sintético, monofilar e absorvível, só tem esse e outro que eu vou já mostrar. Então, acaba que ele é um fio bom. Ele tem absorção lenta, então ele absorve, mas ele fica mais tempo lá, dando tempo, o que dá tempo para o tecido se cicatrizar. Ele é um fio que normalmente é utilizado em todas as áreas. Ele pode, por exemplo, ser utilizado para dar ponto no intestino, na tireoide, no pulmão, no estômago. Então é um fio que ele é de um uso bem geral mesmo. Ultimamente, eu estou usando muito esse fio, por exemplo, para fazer sutura no estômago quando eu estou operando bariátrica. Passando aqui o próximo. Pessoal, aí agora vou falar aqui do poliglecaprone, que é um outro fio que também é sintético, também é monofilamentar e também é absorvível, né? Então, com essas três características, só tem o poliglecaprone e o anterior, que é a polidioxanona. Esse poliglecaprone, ele é um fio que, por ser absorvível, ele também é muito usado, ele é monofilamentar, ele tem pouca reação tecidual, porque é sintético, né? E tem uma curiosidade. O fabricante do poliglecaprone, né, que é o caprofil aí que vocês estão vendo na foto, esse fabricante, ele coloca o poliglecaprone com dois tipos de agulha. Quando ele coloca a agulha cilíndrica, ele bota... Poxa, voltou. Quando ele coloca a agulha cilíndrica, ele chama o fio de caprofil. Só que aí, ele sabe que tem médicos que gostam de usar esse mesmo fio para fazer pontos na derme, que é aquela suturazinha intradérmica, aquela suturazinha que o fio fica por dentro. Então, quando o cirurgião vai querer usar o poliglecaprone para dar ponto na derme, como a derme ela é mais espessa, precisa ser uma agulha cortante, né? Tem que ser aquela agulha que eu falei para vocês que a seção transversa dela é um triângulo, porque as arestas elas entram no tecido como se fosse uma faca, então ela entra mais fácil. Então, nesse caso, o mesmo fabricante da poliglecaprone, ele fabrica dois fios diferentes, mas os dois são com o mesmo fio, o que muda é a agulha. Então, se for a agulha cilíndrica, é caprofil, que é o que a gente usa para subcutâneo, e se for o monocrio, é o que o cirurgião plástico usa para fazer aquela suturazinha intradérmica, tá? Então, o poliglecaprone também tem uso bem geral, em cirurgias do trato gastrointestinal, subcutâneo, urologia, obstetrícia, e aí vai. Passando aqui o slide, pessoal.
Eu vou falar agora para vocês, o que eu for falar agora em diante são os fios que não são absorvidos, tá? Então, o que eu for falar agora já é em outra categoria, né? Então, por exemplo, o fio de seda, pessoal, ele é um fio que ele é biológico, né? Porque o fio da seda, vocês sabem de onde é que vem? O fio da seda vem do carneiro, né? Não, ali é a lã. O fio de seda vem do bicho da seda, né? Então, o fio de seda, ele é um fio que é biológico, ele não é absorvível. Isso é uma mentirinha, tá, pessoal? Na verdade, o fio de seda, por exemplo, depois de, tipo assim, de muitos e muitos anos, ele é absorvido, sim. O problema é que, às vezes, demora mais de 50 anos para ele absorver. Então, para efeitos gerais, a gente considera que o fio de seda ele não absorve. Mas ele é, sim, biodegradável. Continuando, o fio de seda, por ser biológico, ele tem uma reação tecidual maior. Esse é um dos motivos que levou a sua, como é que se diz, o seu desuso. Hoje você ainda encontra fio de seda, ainda existe, mas ele está em desuso. Ele é um fio multifilamentar, ele tem um fio muito de bom manuseio. O fio de seda tem muitos cirurgiões que gostam de usar ele, justamente porque ele tem um bom manuseio, dá nós firmes, mas como ele forma reação de corpo estranho, então, normalmente, no local que você sutura, por exemplo, se você for querer dar um ponto na pele com fio de seda, não vai rolar, porque ele vai gerar uma reação muito inflamatória para até gerar granulomas. Imagine como é que ia ficar feia essa cicatriz, né? Hoje em dia, se usa pouco fio de seda, mas quando se usa, a tendência é usar geralmente mais no trato gastrointestinal. Passar o slide, pessoal. Bom, vamos falar do fio de algodão. Pronto, esse aqui sim, esse aqui vem da ovelha, né? Não, lá é a lã. Fio de algodão vem da planta, do algodão, tá? Só título de curiosidade, se alguém de vocês tiver curiosidade, dá uma olhada depois no YouTube, procura algum vídeo assim, como faz fio de algodão. Cara, é muito interessante. Eles pegam aquelas bajas lá da árvore que dá o algodão, e aí eles tiram aqueles tufos brancos, eles escaldam, eles fervem, 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 eles cozinham aquele algodão, e depois que cozinha, cara, eles tiram a água e fica só uma gosma que eles vão passando como se fosse assim por tipo um pente que vai fazendo os fios. É interessante pra caramba. Mas continuando, o fio de algodão, ele é um fio que o nome comercial chama-se Polycote. Ele é um fio biológico, claro. Ele é multifilamentar. Ele tem um ótimo manuseio. Eu vou, da minha opinião, na minha opinião, o melhor fio em termos de manuseabilidade é o algodão. Eu acho que por isso que, apesar dele ser biológico, até hoje se usa muito. Porque os outros estão mais em desuso do que o algodão. O catgut no Brasil, por exemplo, ainda tem, mas nos Estados Unidos nem tem mais. O fio de seda, hoje em dia é raro você encontrar. O fio de algodão, apesar de estar em desuso, mas ainda se usa muito, muito. Porque ele é um fio bom para fazer suturas, é um fio bom para dar nó, ele dá nós firmes. Como ele é um fio que tem um atrito muito grande, é um nó que não folga, então ainda se usa bastante. Hoje em dia se usa fio de algodão, pessoal, como ele tem reação inflamatória, porque ele é biológico, se usa mais para ligar vasos. Mas no trato digestivo ainda tem gente que gosta de usar o algodão para costurar. Mas para essa finalidade aí está em desuso. Então, hoje em dia se usa ainda fio de algodão muito, muito, muito para ligaduras. Para aí que você não queria sair. Só um minutinho. Pronto. Pronto, pessoal. O próximo fio que eu vou falar é o fio de poliéster, tá? Se alguém de vocês é curioso e gosta de ler tudo que vem pela frente, já deve lembrar que existem algumas roupas dessas que a gente compra, que às vezes na etiqueta tem dizendo lá 50% poliéster, 50% algodão. As roupas que tem poliéster, elas usam esse mesmo fio que a gente usa aqui também quando vai costurar, fazer suturas. Então é o seguinte, o poliéster, pessoal, ele tem três formas de ser encontrado. Existe o poliéster sem revestimento, que é o fio que é chamado messilene. Tem o fio de poliéster que é revestido com uma capinha, como se fosse uma capa plástica, que reveste o fio. Então, vou já explicar por que você quer revestir. Aí o nome já seria Etibond. E existe um outro poliéster que ele é revestido com teflon, que é chamado Tevdek.
Tá, que porcaria, que já tem a ver com ser revestido ou não? É o seguinte, o problema do fio ser multifilamentar não é justamente o fato de que entre os filamentos pode existir bactérias que se nidam, né? Então, o fio de poliéster, o fabricante percebeu que ele conseguia colocar o fio envolto numa película de alguma dessas substâncias aí. Então, a vantagem que é? É que a bactéria que está fora, ela não vai conseguir entrar nos espaços do fio, nos espaços entre os filamentos, justamente porque vai ter uma película que protege o fio. Então, os multifilamentos estão isolados do meio externo por conta dessa película. Se essa películazinha for de polibitilato, então é o wet bond, é o poliéster revestido com polibitilato. Já o TEV-DEC é o poliéster, só que revestido não com polibitilato, mas sim com teflon. É um fio caro pra caralho. Eu acho que de todos os fios que nós falamos até agora, eu acho que esse TEV-DEC é o mais caro. Mas o wet bond, por exemplo, alguns de vocês que já tiverem ido para a cirurgia bariátrica comigo já devem ter visto ele. É um fio que eu peço lá para usar também para suturar o estômago. Então, é um fio multifilamentar, ele é muito resistente, ele tem um atrito pequeno, então tem um pouco mais de nós. E hoje em dia se usa mais para neuroses, tendões e vasos. Tá? Bom, o fio de nylon, pessoal, ele é um fio que foi desenvolvido de forma sintética. Ele é um derivado de poliamidas. O fio de nylon, ele tem uma alta resistência e uma boa elasticidade, mas ele é um fio que o manuseio dele é ruim, porque ele é um fio mais duro, tá? Então, ele é monofilamentar, justamente por ser monofilamentar, que ele tem essa característica de ser mais duro, de manuseio ruim. E a desvantagem dele é que o atrito dele é muito pequeno. Então, significa dizer que se você for dar nosso com nylon, você tem que dar mais nosso para poder compensar que ele é muito liso. Tá? Hoje em dia o nylon é muito utilizado mais para pele e para neuroses. Passando para o próximo slide, pessoal. O fio de polipropileno, pessoal, ele é igual ao nylon. A diferença é que o nylon é preto e o polipropileno é azul. Brincadeira, eu estou exagerando, mas as características são semelhantes. O polipropileno, ele é sintético, que nem o nylon. Ele é monofilamentar, que nem o nylon. Ele tem pouco atrito, que nem o nylon. Então, eles realmente são bem semelhantes. E o polipropileno, ele tem a desvantagem de que ele é litogênico, ou seja, ele pode formar pedras. Lembra que eu falei para vocês que o fio de catgut, se botar ele em contato com alguma solução, ele pode causar precipitação dos solutos e causar formação de pedra? Né? Então, essa propriedade ela é mais exacerbada nesses dois fios, no polipropileno e no fio de catgut. Esses dois fios não devem ser colocados em contato com soluções contendo solutos. Por último, pessoal, vem o fio de aço. Esse é o último fio que a gente tem para falar. Na verdade, não é um fio, ele é um arame, né? Fio de aço, pessoal, ele é um fio que é usado mais para você fechar o tórax. Por exemplo, se alguém faz uma cirurgia cardíaca e abre o externo, então o fio de aço, é ele que vai pegar e vai prender de novo o osso, o externo, uma borda da outra, quando você cerrou. Ele é um fio sintético, porque afinal de contas ele é metal. Tem muita resistência, porque afinal de contas o aço é o aço, né? Agora, como ele é igual um arame, ele não dá para dar nó. Então, quando a gente usa fio de aço, na verdade, você faz igual como se estivesse fazendo com um arame. Tipo, se tu tiver que amarrar uma coisa com outra, usando arame, quando terminar de envolver as duas coisas, tu não amarra, tu não faz um nó. Tu vai só pegar as duas pontas do fio e vai entrelaçar uma com a outra. Né? É isso que a gente faz quando a gente sutura com o fio de aço. O manuseio é muito ruim, por isso que eu estou explicando. E agora, ele tem mínima reação tecidual, justamente porque o fio de aço ele é sintético, então realmente o nosso organismo não reconhece o que seja uma coisa é, abominável, né? De alta reação tecidual, ele não reconhece como sendo um antígeno. Geralmente se usa para cirurgia ortopédica, para fechar tórax e para fechamento do externo, né? E acabou-se. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, pessoal,
Se vocês estão conseguindo me ver, né? Sim. Engraçado que agora tá mostrando é para frente. Tá aqui, pronto. Pronto, agora vocês estão me vendo. Vocês conseguem também ouvir meu áudio, não é isso? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, manda mensagem, porque a mensagem eu consigo ver. Luan perguntou, professor, pode falar, Luan. A respeito da